Boa tarde a todos e todas. Nós estamos iniciando, pedimos um pouquinho de desculpas pelo atraso, em razão das nossas organizações técnicas aqui. Quero saudar a todos e todas que acompanham a nossa live na tarde de hoje, cumprimentar os ouvintes do Instagram que também estão aqui acompanhando, né? Nós divulgamos essa live há 2 dias atrás e hoje nós vamos dedicar o tema da nossa live para tratarmos sobre as políticas de saúde que estão sendo construídas na nossa cidade de São Leopoldo. Então, os nossos convidados já estão aqui, eu quero agradecer muito pelo esforço ao secretário municipal de saúde, Ricardo Charão, e a nossa presidenta da Fundação Hospital Centenário, Lilian Silva. Ambos estão aqui conosco, obrigada pela presença. E nós já vamos saudando aqui os nossos internautas, pedindo que vocês compartilhem nos grupos a nossa live. Boa tarde, Sauer, boa tarde, Adriano Pires, Tabita, Maria Isabel, Janaína Fernandes, boa tarde também aos que acompanham aqui pelo Instagram. Eu vou me dividir aqui entre o Facebook e o Instagram para a gente poder ir conversando com vocês. No início, então, eu quero, já que nós estamos falando de saúde e vamos conversar com 2 pessoas que lideram as equipes de saúde da nossa cidade, nós vamos ouvir uma pequena música aqui para fazer a abertura da nossa live, homenageando a vocês e a todos os profissionais da saúde que têm sido grandes guerreiros nessa batalha. Bacana. Café não costuma falhar. Andar no ferro, café não costuma falhar. Andar no ferro, café não costuma falhar. Café para o anoitecer. E eu quero contribuir para vocês 2, Lilian, que eu sei que tem um filho chamado Pedro, de 8 anos, que ela não tem visto muito em razão desse isolamento. O Ricardo Charão, que tem o filho João, de 12 anos. E nós aqui, a nossa equipe, preparou um trecho de um poema do Pablo Neruda, 100 Sonetos de Amor. Nós vamos iniciar, então, com essa leitura. Amor, de grão a grão, de planeta a planeta, a rede do vento com seus países sombrios, a guerra com seus sapatos de sangue, ou melhor, o dia e a noite da espiga. Por onde formos, ilhas ou pontes ou bandeiras, violinos do fugaz outono atormentado, repetiu a alegria dos lábios do copo, a dor nos deteve com sua lição de pranto. Em todas as repúblicas desenvolvidas, o vento, seu pavilhão impune, sua glacial cabeleira, e logo regressava a flor e seus trabalhos. Mas em nós nunca se calcinou o outono. Em nossa pátria imóvel germinava e crescia o amor com os direitos do orvalho. Então, através desse poema, eu queria homenagear vocês 2 e que vocês levem essa homenagem a todos os trabalhadores da saúde, homens e mulheres, da Fundação Hospital Centenário, da Secretaria Municipal de Saúde, que têm sido nossos grandes guerreiros, nossos anjos da guarda, lutadores pela saúde pública da cidade. Quero cumprimentar a vocês por todas as medidas que vocês vêm adotando e render a nossa homenagem enquanto mandato a esse trabalho ímpar que vocês vêm desenvolvendo. Obrigada, querida. Em nome da equipe do... Obrigada, Ana. Eu quero iniciar, então, passando a palavra para a Lilian, a nossa presidenta da Fundação Hospital Centenário. Lilian, eu vou te dar uns 5 minutos para que tu possa apresentar para a nossa comunidade todas as ações que vocês adotaram no Hospital Centenário para o enfrentamento ao coronavírus, como está a nossa fase agora, o momento em que nós estamos vivendo, como tem sido essa realidade, passar para a comunidade as informações que passem tanto tranquilidade como também responsabilidade sobre os cuidados que a gente precisa ter agora. Tá bem. Ana, na verdade, isso tudo acabou pegando um pouco de susto, né? Porque o hospital estava em um outro momento, com uma outra proposta. A gente estava pensando numa maternidade privada, tentando fortalecer essa área, né, da gestante, da mãe, ampliar o cuidado, de pensar
tudo de que forma se atende hoje, os espaços. E aí chegou a questão do coronavírus. E aí, de novo, a gente teve que parar, se reunir, repensar o Hospital Centenário e preparar ele para esse cenário, né? Aliás, um cenário um pouco desconhecido, porque a gente não sabe o tamanho que isso pode, de que tamanho isso pode chegar em São Leopoldo, né? Mas acho que foi uma construção muito importante e isso só fortaleceu a equipe. Nesse tempo, a gente estava com o projeto do Sírio-Libanês, qualificando a emergência e repensando o perfil dessa emergência também. E com isso, o próprio projeto do Sírio-Libanês, a gente precisou dar um stand-by, né? Porque eles não podem mais viajar. Mas acho que tudo que o hospital pôde receber e agregar de informação do Sírio-Libanês contribuiu muito para a gente repensar essa nova instituição. Então, a gente se reuniu com o pessoal da enfermagem, com o pessoal dos médicos da emergência. Aliás, eu quero agradecer aqui a enfermagem do Hospital Centenário, que é uma equipe, um grupo que está fortalecendo muito, que está contribuindo muito para o Hospital Centenário. Aliás, uma das melhores ideias de construção, de reorganização do hospital veio de um grupo de enfermeiros, uma reunião da noite, tá? Que foi a partir dessa sugestão, dessa ideia que se começou a reconstruir e repensar o hospital. Bem rapidinho, o que é repensar esse hospital? A gente pensou em preparar a instituição para 2 perfis de paciente. Eu não vou deixar de receber a gestante, a criança, o acidente, o AVC, o infarto. Precisei organizar, deixar esse hospital, só que num tamanho um pouco menor, né? E precisei pensar num hospital para esse paciente que tem o corona. O paciente suspeita, de que forma vai ser atendido, preparado, avaliado. E também para depois, quando esse paciente for positivo. Então, nós dividimos o hospital ao meio, repensamos o perfil das equipes para cada área e fizemos 2 emergências. E nisso a gente vem, desde então, há mais ou menos uns 20 dias, mostrando para a comunidade de que forma esses pacientes podem entrar no hospital e os seus acessos. Recentemente, eu fiz um vídeo mostrando quais as etapas que esses pacientes passam, para a gente não correr o risco, Ana, de deixar o paciente com suspeita de corona ou com corona entrar numa área geral. A gente fez ali um filtro entre uma triagem avançada e um consultório antes de ele entrar no PS, né? E aí, no vídeo, a gente mostra todo o projeto e todo o caminho desse paciente e a forma que os funcionários estão se protegendo, né? Que, aliás, a gente vem aí fazendo um esforço enorme para manter todos os EPIs na casa, pelo menos mantendo 30 dias, e a gente tem uma colaboração, Ana, bem importante da comunidade, viu? Tem muitas costureiras aí na cidade nos ajudando. Então, a gente teve 2 momentos aí do corona, que eu acho que são bem importantes, vale a pena citar, que foi o nosso primeiro óbito, né, o seu Darcy, que estava em ventilação mecânica, que foi encaminhado para o Clínicas, que é um dos hospitais de referência da alta complexidade nesse caso. E hoje, de manhã, em primeira mão, a gente está te contando aqui, a gente acabou de divulgar o seu Antenor, de 85 anos, o primeiro paciente realmente curado do corona no Hospital Centenário. Então, foi uma emoção bem bacana. Depois eu vou pedir para a nossa comunicação te mandar o vídeo. A enfermagem me chamou de manhã, chorando, emocionada, o médico do plantão também, porque foi um paciente que internou, saiu, voltou... E ele ficou muito ruim na semana passada, então foi um momento que a gente fez uma vídeo com a família, para os filhos, para a esposa, né, poder vê-lo, porque a gente não sabia como é que evoluía a doença. E 48 horas depois ele começou a dar uma resposta positiva. Hoje de manhã foi a alta dele, quando ele saiu da unidade, todos os técnicos e enfermeiros aplaudindo, chorando. Porque para a equipe é um resultado, Ana. Para a equipe isso mostra que o paciente foi bem cuidado. Ele recebeu tudo que precisava dentro do tempo certo, tu entende? Então, para a equipe que está trancada numa unidade onde a gente não consegue nem ver a luz do dia, não sabe se tem sol, tem chuva, isso tem um significado muito importante. Foi bem bacana. Que bom, Lilian. Tu consegue me ouvir assim? Agora eu tirei o fone, tu me ouve bem? Consigo te ouvir. Tá bom. Eu quero pedir desculpas aqui para o pessoal que acompanha a live pelo Instagram, que eles estavam dizendo que não conseguiam ouvir. Espero que tenha melhorado agora. É difícil a gente compartilhar a live nos 2 espaços, mas se vocês tiverem muita dificuldade, podem entrar no nosso perfil do Facebook. Se acharem melhor, podem acompanhar por lá, ok?
Então, seguindo aqui, o secretário Charão, ele tem oscilado muito, ele entra e sai da sala. Eu não sei qual a dificuldade, mas, Charão, tu me ouve agora? Charão. Da Tice, manda mensagem para a Rafaela para Tice dizendo que... O nosso secretário Charão, ele está com dificuldades. Conseguem ouvir aí no Instagram, Tabita? Bom, vamos seguir então, Lilian. Eu posso te passar algumas perguntas que a gente recebeu do pessoal, né? Tá. Bom, houve uma pergunta, assim, da dona Helemina Dornelles. Ela disse, assim, que ela tem uma dúvida, porque pelas informações que ela recebeu, em janeiro nós já tínhamos o coronavírus no Brasil. Então, por que se deixou fazer o carnaval? Porque através do carnaval, talvez muitas pessoas poderiam ter sido contaminadas e só depois começou a prevenção. Na verdade, essa orientação sobre o corona vem já desde janeiro, essas orientações, né? Mas eu acho que desde o carnaval já vem algumas restrições dadas pelos municípios, né? Mas o Estado não tinha uma definição de conduta ainda. Acho que o Ministério retardou bastante as orientações e as ações, né? Porque isso já estava, na verdade, tratado, que isso ia chegar nos aeroportos. Aliás, aeroporto hoje é mais arriscado do que tu tá dentro de um hospital, né? Mas eu acho que a questão ali não foi só o carnaval, foi o próprio governo federal retardou muito as ações, Ana. Retardou muito a orientação aos municípios, entende? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito mais macro. Certo. Obrigada, Lilian. Vamos ver se agora o Ricardo Charão nos ouve. Ricardo, tá nos ouvindo? Oi, Ana, estou ouvindo você sim. Tá bom, obrigada, Ricardo. Então, agora que tu já está com o teu microfone aberto, eu gostaria, então, que tu pudesse apresentar para a comunidade as ações que vocês desenvolveram na rede de saúde. Ih, acho que ele saiu de novo, caiu de novo. Ele entra e sai, eu não sei o que acontece. Eu vou tentar... E sabe, tu faz as perguntas que tem a ver com o hospital, alguma coisa que eu posso ir respondendo, e depois a gente deixa só o Charão. Sim, eu tenho umas perguntas que vieram para nós através do Instagram. As pessoas perguntam assim, quais os critérios para realizar teste? Na verdade, tem critérios estabelecidos pelo Ministério, tá? Tu tem que estar com todos os sintomas, mas os sintomas mais gritantes para definição é tu ter contato com alguém, né, que tenha viajado ou que já tenha tido sintomas ou que tenha dado positivo. E o critério macro são a febre alta, mesmo com medicação, não diminui, né? A gripe ali por mais ou menos 7 dias. E agora, com o tempo, os protocolos vêm mudando quase que semanalmente, Ana. Então, incluiu a diarreia também, né? E as dores de cabeça fortes. Outros sintomas, então. Sim. Mas a febre alta, a tosse seca são os sintomas mais fortes para identificação, Uhum. Tá, e então no caso aqui para os leopoldenses, quem tiver algum tipo de sintoma, qual o encaminhamento, onde procurar o atendimento, o primeiro atendimento? Tá, o primeiro atendimento ele vai no posto de saúde do seu bairro, porque daí na unidade básica eles vão identificar exatamente qual é a situação real desse paciente. Se é um paciente que vai ser orientado a ficar em isolamento domiciliar ali pelos seus 14 dias, né, dependendo dos sintomas ou da profissão que ele tem, disfunção respiratória, ele é encaminhado ou para a UPA ou para o hospital com uma avaliação mais criteriosa, né, exames. Mas sim, a unidade básica é a referência da população ainda. Unidade básica, certo. Isso. Certo. O secretário Charão retornou agora, talvez. Ricardo, nos ouve agora? Poxa vida. A gente não está com sorte. Está ouvindo? Pois é. Tá. Ouvindo agora. Tá bom. Então, quem sabe a gente tenta agora te ouvir, se tu puderes falar sobre as ações desenvolvidas na rede de saúde. Isso. Então, vamos lá. Primeiro, boa tarde para todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento. Te agradecer ali, Ana, pela licença poética
e por essa homenagem, que eu acho que não é só a mim, a Lilian, mas a todos os trabalhadores e trabalhadoras de saúde que nesse momento fazem um trabalho que para a maioria da sociedade é invisível, né? As pessoas não veem aquilo que nós estamos fazendo no dia a dia e também não fazem ideia do sacrifício que muitas e muitas estão fazendo, um contrato de trabalho que vai muito além dessas questões legais, né, que nos colocam nos lugares onde estão, mas mexem também muito com a vida pessoal. Não é só em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, que a gente tem dezenas de milhares, talvez milhões de trabalhadores da saúde passando e vivenciando por uma situação semelhante a essa, né? Então, agradecimento por essa tua homenagem muito justa, né, a todos e todas que trabalham na área da saúde pública, tá? Com relação às ações, Ana, eu e a Lilian temos dito isso em todos os espaços que a gente precisa. Na verdade, lá no mês de janeiro, quando a gente teve o primeiro caso suspeito aqui em São Leopoldo, né, não foi um caso confirmado, foi um caso suspeito lá em janeiro, e até tem relação com a pergunta que foi colocada antes de alguém que está nos acompanhando, né, que dizia a respeito ao carnaval. Uhum. Quando nós tivemos aquele primeiro caso suspeito lá em janeiro, nós já começamos na cidade a nos preparar para um momento que nós sabíamos que acabaria acontecendo, né, a exemplo do que acontece no mundo inteiro. A quem está ligado aqui, nos acompanha, né, e acompanha as notícias do dia a dia, vê o crescente número de casos, né, em todos os países, o número de mortes em decorrência do coronavírus, né, uma situação de fato muito grave. E nós começamos a nos preparar para isso, a adquirir equipamentos de proteção individual, material para uso nesse momento, né, e a reorganizar a rede de saúde, assim como o hospital fez, uma coisa que não é nada simples de se fazer, né? Afinal de contas, a gente não tem só coronavírus, né? As pessoas continuam ainda com outras doenças, né? Continuam chegando todas as doenças na rede de saúde como chegavam antes, ou seja, é por isso que a gente fala muito de uma sobrecarga sobre o sistema de saúde, né? Porque além do coronavírus, continua acontecendo tudo o que acontecia antes, né? As pessoas continuam sofrendo acidente de trânsito, é claro que agora em menor número, né? Mas as pessoas continuam sofrendo infarto do miocárdio, AVC, diversos problemas de saúde que as levam à rede. Então, nós já logo depois daquilo começamos a nos preparar para isso, né? Veja-se o exemplo para quem está nos acompanhando mais de perto, que é o fato de que o Centro Médico Capilé mantém número de dados, aquelas que efetivamente pararam, estão hoje ou nas unidades básicas de saúde ou no próprio Centro Médico Capilé, fazendo clínica geral e atendendo os chamados sintomáticos respiratórios, né? Então, tudo foi reorganizado, desde os serviços, desde a assistência farmacêutica, com uma portaria nossa da prefeitura ampliando o prazo de validade das receitas para que as pessoas não precisem se deslocar nesse momento até a farmácia municipal ou a farmácia móvel para retirar o medicamento, né? Então, é um conjunto muito grande de ações para dar o resultado final aí que a gente espera e necessita para garantir a saúde da população, Ana. Certo. Obrigada, secretário. Eu acho que o secretário agora ele fica só com o áudio, sem a imagem, mas pelo menos não está oscilando tanto a nossa conversa. Então, só para justificar para algumas pessoas que estavam dizendo que não conseguiam vê-lo, eu quero aqui ler um pouco dos comentários aqui do pessoal, né? Todos orientando que a população fique em casa, dando boa tarde, né? Boa tarde, a professora Ramona. Algumas pessoas elogiando, né, o poema de Neruda, dando os parabéns ao trabalho de toda a equipe do Centenário.
As pessoas também emocionadas com a alta desse paciente hoje, né? Algumas já assistiram o vídeo. Viva o SUS, esse fortalecimento, né, da nossa saúde pública, o Hospital Centenário, em defesa do SUS pela vida, né? Muito bacana o trabalho que vocês vêm fazendo, salvando o nosso povo, diz o Johnson Souza. E assim seguem aqui o nosso pessoal participando de forma muito ativa, né? Compartilhem, então, a nossa live nos grupos de amigos de vocês, para que as informações cheguem à maior parcela da nossa comunidade. A grande maioria parabenizando as equipes, né? E também dizendo dos esforços do prefeito Vanazzi, né? De estar à frente dessas medidas aqui na nossa cidade. Vocês poderiam falar um pouquinho para nós sobre aqui mais algumas perguntas que surgiram sobre o funcionamento do Centro Capilé. Eu não sei se tu poderia ajudar, Lilian, porque o Charão, voltou o Charão, sobre o funcionamento do Capilé, se o Capilé está aberto para buscar exames e bolsas de colostomia para quem teve câncer. É uma das perguntas. Se os médicos estão atendendo nos postos. Isso o Charão vai poder te dar maiores detalhes. Eu sei que eles reorganizaram o atendimento, Ana. Secretário Ricardo, consegue nos ouvir? Oi, Ana. Sobre o Centro Capilé, ouviste a pergunta? Sim, esses serviços todo, tá? Tá ouvindo, Charão? Tá falhando Sim, bastante. o Capilé, então, por uma definição que não é só de São Leopoldo, mas que é estadual, envolve todo o conjunto dos municípios sobre os serviços que continuam a ser mantidos na área de média complexidade. Então, aquelas consultas que nós tínhamos agendadas na área de neurologia, né, de onco, de traumato, o atendimento em traumato, esses atendimentos eles não podem ser suspensos e eles continuam acontecendo no Capilé, além de uma definição nossa aqui do município que foi, por exemplo, o pré-natal de alto risco, né, dado a necessidade e a urgência do cuidado dessas gestantes, o pré-natal de alto risco ele também não está suspenso no Capilé. O atendimento continua sendo mantido e os telefones do legendamento continuam em funcionamento. A população pode ligar para eles, né, para essas especialidades ou também ter algum outro tipo de informação. A retirada de material, como as bolsas de colostomia, como citado aqui, a pergunta, elas continuam acontecendo da mesma maneira, tá certo? Certo. Obrigada, Ricardo. Mais uma pergunta aqui que chegou para ti, Ricardo. É assim, se tu poderia falar um pouquinho sobre o cenário do corona na cidade, em relação às demais cidades do Vale dos Sinos. O Lucas Campos pergunta, no final de semana de Páscoa teve muita circulação de pessoas nas ruas. Como conscientizar quem não percebe esse perigo e como comparar São Leopoldo, o nosso cenário, com as cidades vizinhas? Lilian. Oi, posso fazer um pequeno relato, assim, do que a gente... Ana, todos os dias, tá? Sobre o nosso cenário em relação às cidades vizinhas, né? Eu acredito que a maioria... Eu acredito que a maioria da população, ela já tem essa... Estamos te ouvindo. Ricardo? Tá, acho que agora eu voltei ali, tá difícil o sinal.
Mas sobre o cenário, então, eu vou voltar ao assunto aqui. Tá? Sim, estamos te ouvindo. Isso, então, eu tenho a impressão que a maioria da população, ela já tem, a população já tem conhecimento de que um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil na resposta à pandemia de coronavírus é a questão da testagem, né? Assim, o governo federal não se preparou, não planejou e não distribuiu no tempo adequado para os estados e municípios o número de testes necessários para diagnóstico de coronavírus, seja por teste rápido, seja por teste de laboratório, né? Os testes de laboratório são em número muito pequeno e realizados pelos laboratórios centrais dos estados. Só agora que, então, aqui no Rio Grande do Sul, o governo estadual iniciou a conveniar outros laboratórios para fazer teste de coronavírus. Foi em função disso que nós aqui no município, né, o prefeito Vanazzi, juntamente com outros prefeitos da região, através da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos, fez esse convênio com a Fevale para a realização de testes de coronavírus, né? E nós aqui preparamos o nosso laboratório municipal para também estar realizando esses testes. Os primeiros testes rápidos que os municípios do Rio Grande do Sul vão receber do Ministério da Saúde estão chegando apenas a partir dessa feira, a partir do dia de amanhã. Então, o cenário para todos nós, ele é um cenário onde a gente não consegue ainda visualizar a dimensão, a magnitude da pandemia de coronavírus aqui na região, no Rio Grande do Sul e mesmo no Brasil, por não termos os testes para testar a população e poder saber quem é portador do coronavírus e quem não é portador do coronavírus. Isso é um problema grave, né, e que os municípios foram buscando, como nós aqui em São Leopoldo, buscando por conta própria alternativas, haja vista a falta de iniciativa, um atraso de parte do governo federal em dar a sua resposta, né? Isso sobre a questão do cenário em relação aos outros municípios. Então, até o dia de hoje, nós estamos aqui em São Leopoldo com 17 casos confirmados e um óbito, né? E Novo Hamburgo, município vizinho aqui, tem um número um pouco maior de casos que nós, deve estar agora em torno de 25 e 2 óbitos. Mas sempre lembrando que quando a gente está dentro de uma região metropolitana, não há como a gente olhar para os números de um único município separado. É preciso pensar os números da região como um todo, tá? Certo. Obrigada, Ricardo. Bom, algumas pessoas perguntaram sobre as vacinas da H1N1, né, que volta e meia a gente tem feito aí vacinação para a população idosa. Não sei se há alguma novidade no quadro, mas a gente sabe que nós estamos aguardando, não é, Lilian, do Estado mais uma leva. Por enquanto Sim. Não chegou nada, né? Na verdade, a gente já vacinou praticamente todos os profissionais do hospital. A rede, eu também soube que a grande maioria foi vacinada. Idosos foi a prioridade que o município estabeleceu, né? Então, agora ficou a critério de outros grupos para vacina. Mas o Estado acabou distribuindo em pequenas quantidades. Então, com certeza, não terminou ainda, tá? Ainda tem uma grande leva para ser vacinada da população. Sim. Ana, eu só queria fazer um complemento sobre a preocupação dos municípios que o Charão comentou ali. E isso vem sido pauta permanente no nosso gabinete de crise aqui do hospital, tá? O que acontece? Os técnicos acabam, na verdade, tentando segurar o máximo aí a posição dos empresários, dos prefeitos, enfim. Mas qual é a nossa preocupação como instituição? Eu estou falando como técnica mesmo e o que a gente vem conversando entre equipe. O pessoal está muito preocupado com a economia, Ana. A economia vai estrangular em qualquer momento. Isso é inevitável.
ela vai estrangular agora com todas essas regras do isolamento social, do distanciamento social, que isso mostrou em São Leopoldo que deu muito certo, o resultado está aí, o número baixo de pacientes que a gente conseguiu comprovar. Não vamos nos iludir, a gente sabe que tem mais pacientes aí que não foram testados ou que ainda não apresentaram sintomas graves, né? A gente vem acompanhando isso no mundo todo. Mas se a gente soltar totalmente, abrir o comércio, a vida voltar ao normal e as pessoas não se darem conta que precisam se cuidar, manter os cuidados, manter a higiene que é preconizada e orientada, nós vamos ter um estrangulamento, a gente vai ter muita gente doente ao mesmo tempo e, consequentemente, muitos óbitos. Então, a gente tem uma preocupação enorme com isso. E isso, de certa forma, vai estrangular a economia, porque quando isso acontecer, nós vamos ter que voltar a restringir muito. E quem sabe até mais. Então, conscientizar as pessoas que isso é grave, é um cenário delicado. Se hoje o São Leopoldo está tranquilo, né, porque tomou as medidas no tempo certo e as medidas certas. Tá? Isso é importante frisar. Isso os enfermeiros, os médicos, a equipe vem fortalecendo isso dia a dia no hospital. Muito bom. Essa pressão continua ocorrendo, né, por parte da sociedade. Muitos perguntam sobre o decreto, a manutenção do decreto, Sim. Se vai ser prorrogado, se não vai. A gente percebe também que o governo federal faz uma fala dúbia. O Sim. ministro da Saúde diz uma coisa, o presidente diz outra. Ele consegue afirmar que tá diminuindo, né, quando, na verdade, a gente percebe que está aumentando. Então, é difícil trabalhar num cenário onde os representantes das esferas têm tido falas difusas, né, confusas. E eu acredito que esteja sendo muito difícil para o prefeito Banazzi e para vocês também poderem passar essas normativas, essas orientações, porque as pessoas parece que elas só sentem medo quando veem que há um caso na família ou alguém próximo. Se dá um pouco. Tu poderia falar um pouquinho, Lilian, sobre como está sendo essa construção desse suporte que vai haver ali no Monte Alverne? Sim. Começou essa semana a limpeza para a nossa comunidade ficar mais a par disso? Tá. Como eu comentei no início, a gente acabou fazendo a divisão do hospital, mas ao mesmo tempo a gente tem que deixar o hospital para os casos que vem mantendo. A gente não vai deixar de ter outros tipos de doente, né? Então, para o inverno, que é um período delicado do ano, e que a gente sabe que muito idoso interna, muito paciente oncológico, muito paciente debilitado, renal, e agora com corona. A ideia do Monte Alverne, Ana, é de como se tivesse um hospital de apoio. Todo paciente mais grave, de alta complexidade, vai se concentrar no centenário, porque aqui eu tenho toda uma estrutura de imagem, de laboratório, bloco cirúrgico, UTI, e lá a gente vai montar como se fosse uma grande unidade clínica, com médico, com enfermeiro, com técnicos de enfermagem, né? São quartos individuais, como se fossem suítes, cada um com banheiro organizado, um ambiente limpo, arejado. É um perfil de paciente menos grave, que eu posso dizer para o pessoal entender, com uma equipe não tão complexa, né? Mas é um paciente que consiga ficar em observação e ter os cuidados mínimos, além de receber. Claro, o paciente que estiver lá, Ana, precisar fazer uma tomografia, um raio-x, um laboratório, o laboratório vai ser coletado lá. A gente está organizando o processo de transporte. E o paciente que precisa fazer um exame um pouquinho mais complexo, a ambulância ou do hospital ou ainda do município, a gente não definiu, vai ter uma ambulância lá, postos para fazer o trajeto desse paciente para que ele tenha toda a assistência necessária, como se estivesse dentro do Hospital Centenário. Então, a instituição está organizando aquele espaço para isso, para ser realmente um hospital de apoio, um braço do Centenário, por um período aí de 3, 4 meses, que dure o inverno, pelo menos, que é um período bem delicado, né? Sim. Muito bom. Bom, algumas pessoas aqui têm falado sobre a falta de recursos do SUS, né? A gente não sabe muito bem como coloca para a comunidade, o que seria a responsabilidade maior do governo federal nesse momento, o que seria do Estado, porque a parte do município a gente enxerga que está sendo bem feita, né? Tu poderia falar sobre isso, Lilian? O que caberia à União agora, em termos de aporte financeiro? O que caberia ao Estado, que poderia ajudar para a nossa cidade enfrentar melhor essa situação? Isso, na verdade, nos preocupou muito aí, eu como administradora,
porque, como eu comentei no início, o Ministério da Saúde acho que teve uma morosidade nesse processo, né? O Estado publicou os protocolos um pouco mais tarde, a gente já tinha organizado a casa, ainda bem que a gente estava usando a mesma linha da Organização Mundial da Saúde. O Sírio-Libanês nos apoiou na tomada de decisões, alguns encaminhamentos, né, para a gente manter a qualificação e a segurança tanto do paciente quanto do profissional. Mas o que me preocupa, Ana? Tudo que foi organizado dentro do centenário, tudo que foi adquirido de equipamento e infra, até agora a gente não teve aporte nenhum, nem do Estado, nem do Ministério. Na sexta passada, a Secretaria de Saúde teve um aporte, como se fosse o valor normal, plena, que a gente chama, um recurso duplo, apenas para o corona, tá? Que aí o município vai passar uma parte para o hospital. Mas o que eu quero dizer? O hospital já acabou fazendo compra de respirador por conta própria, não veio recurso. O Estado não ligou dizendo, olha, vamos equipar ou vamos estruturar. Na verdade, eles nos deram 4 hospitais de referência, caso tivéssemos pacientes graves. Aliás, os primeiros 2 pacientes a gente teve uma grande dificuldade de transferir. Por isso que a gente organizou o centenário muito rápido, porque eu fiquei com muito medo dos nossos moradores de São Leopoldo não terem acesso a esse tipo de cuidado nos hospitais de referência pela resistência de receber. Por isso, organizamos muito rápido o hospital. Então, de equipamento de EPI, Ana, a gente teve que fazer uma compra, assumimos uma compra grande, né? Conseguimos muito com o Ministério Público. Aliás, quero agradecer que o Ministério Público me deu um apoio muito grande, revertendo algumas multas de empresa para o hospital, que foi onde eu consegui ter um aporte significativo, fazer aquisição de EPI e de oxigênio para casa. Mas os respiradores que eu comprei também vai sair do dinheiro do centenário, não tem um aporte federal nem estadual para isso, né? E provavelmente, agora, ontem eu tive uma reunião com o pessoal do financeiro, nós vamos ter que repensar a reorganização financeira que a gente vem fazendo para poder manter, no mínimo, 280 mil em EPIs para o Hospital Centenário, para que não falte para nenhum funcionário. Além da ajuda que eu comentei contigo da comunidade, eu tenho mais ou menos 40 costureiras espalhadas pela cidade, costurando aventais para os funcionários, aventais descartáveis e máscara. Para que eu preciso máscara para o paciente, para o funcionário, para o visitante, para o acompanhante, né? Sim. Então, do governo federal e do estado, financeiramente, não tem um aporte rápido para isso. Teve agora, na sexta-feira passada, direto do Ministério da Saúde, que foi para a Secretaria de Saúde gerenciarem dentro do seu município. Mas os hospitais, especificamente, foi tudo independente. A gente, dentro do município, que se reorganizou, tentou agilizar e renegociar com os fornecedores. Além de toda essa mobilização, a gente tem vários empresários nos apoiando nos EPIs, nos emprestando, nos ajudando com manutenção de equipamento. Mas a aquisição pesada mesmo, nós é que tínhamos que fazer. Lilian, tu poderia resumir, assim, o que nós adquirimos, então, em termos de EPIs? Quantos leitos nós temos hoje no centenário para o tema do corona? Tá. Ali na área de isolamento, a gente separou 40 leitos inicialmente, tá? 40 leitos. Isso, desses 40, a gente deixou 10 com equipamento para respirador, que tem saída de ar. Então, eu consigo ter ali até 10 pacientes graves, caso eu não consiga transferir para os locais de referência. E de EPIs, a obrigatoriedade dentro dessa área, Ana, é a touca, né? Como se fosse um bloco cirúrgico, a máscara, o avental. São 2 tipos de aventais, o avental descartável e um avental um pouquinho mais grosso, que é quando o paciente vai ser entubado ou vai fazer algum procedimento que o médico ou a enfermeira tem que usar. E tem uma máscara facial também, que a gente recebeu várias doações de vários empresários nesse período. E para as outras áreas do hospital, todos os funcionários têm que usar máscara, né? Tem que usar a luva e tem que usar o avental descartável e a touca. Então, eu tenho um estoque aí para mais ou menos 20, 30 dias, mas que semanalmente a gente tem que estar revisando se está dentro do prazo, se a gente tem o suficiente e fazendo contato com os fornecedores. Porque, Ana, por que a gente aderiu para as costureiras e para o voluntariado nesse processo e chamou o pessoal para ajudar? Porque os fornecedores começaram a nos avisar que não teriam número de EPIs o suficiente conforme a gente vinha pedindo. Então, a gente foi, na verdade, construindo o plano B para todo o processo de cuidado, né? E provavelmente, durante o inverno, a gente vai ter que pensar em algum plano C para aí garantir essa proteção, tanto para os funcionários quanto para os pacientes que estão dentro da casa.
Então, hoje, todos os nossos profissionais da saúde estão com os equipamentos de proteção. Sim. Eles têm que ter. No final da semana passada, saiu uma portaria do Ministério que todo profissional dentro do hospital tem que usar a máscara e o avental descartável. Até então, era só a área de isolamento, as áreas vermelhas, que eles chamam, né? E aí, os profissionais das outras áreas usavam luva e máscara. Agora, incluiu o avental descartável. Então, tem EPIs. Amanhã, nós vamos receber de um empresário mais ou menos 60 pares de sapato para o pessoal da assistência, para enfermeiros e técnicos. Então, a gente tem EPI dos pés à cabeça, literalmente, Ana, aí pelos próximos 30 dias. Que legal. Olha só, tem uma pessoa que está acompanhando aqui no Instagram, a Elive Tom Reis. Ela colocou assim, eu estava lá ontem e sim, a esteira está muito boa para todas as pessoas que necessitam. Caso seja necessário, tomara que não seja só funcionalidade, mas o município está muito bem preparado. Ela está elogiando, né? E dizendo que ela gostaria de saber dessas costureiras, porque ela tem um projeto também de máscara para pessoas que não conseguem comprar. Que bacana. Então, a gente pode deixar o contato depois para ela, né? Ai, ótimo, sim. Quanto mais gente tiver nesse processo... Quanto mais pessoas ajudando nessa cultura, melhor. Mais segurança a gente tem de que não vai faltar. Assim, quem quiser contribuir, a gente está de portas abertas para a gente reorganizar. A gente tem um processo organizado para isso, tá, Ana? Tem uma pessoa de referência. Depois passo com... Então, a nossa equipe depois vai responder as perguntas e deixar os contatos, aqueles que a gente não conseguiu agora, assim, pontualmente colocar. E o último assunto, talvez, para o Ricardo, se ele conseguir entrar, tem uma pergunta aqui do Ricardo Oliveira Vieira. Ele pergunta assim, quanto aos moradores de rua, quais as medidas que estão sendo feitas para afastar esses grupos da rua, já que são pessoas bem vulneráveis pelo fato de terem a imunidade baixa. Ricardo. Estão me ouvindo, Ana? Sim, estamos. Tá. Não, eu quero... essa questão que ele coloca sobre os moradores de rua é importante, assim, é um trabalho que está mais vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social do município, né, que tem assegurado a essa população 2 vezes no dia, né, às 11h30 da manhã e às 18 horas, para essa população em situação de rua que está no centro da cidade, alimentação que é retirada no CREAS, né, que aqui fica localizado aqui no centro, na rua 1º de março. Nós organizamos para a partir desta semana a gente conseguir atender com uma equipe mínima de saúde nesse momento em que eles comparecem ali ao prédio do CREAS para retirada da alimentação. E durante um tempo eles ficaram alocados ali nas pirâmides que a gente chama, né, junto ao ginásio municipal. Ali foi montada uma estrutura pela Secretaria de Desenvolvimento Social para atender essa população e o diálogo com ela tem acontecido através de seus representantes para que a Prefeitura possa atender as suas necessidades, onde sem dúvida nenhuma eles têm uma situação de vulnerabilidade maior, né, que o restante da população. Eu só queria retomar uma questão rapidinho, Lilian, aqui, que Lilian e Ana, que vocês comentaram antes sobre as vacinas, né, eu na hora estava sem conexão. Assim, é importante a população saber que a vacina que a gente está disponibilizando para a influenza é para a influenza H1N1, né, ela não tem nada a ver com coronavírus. O que essa vacina vai fazer é imunizar a população para as formas mais variadas de influenza. Ai, pena, caiu. Esse esclarecimento é importante, né? Porque essa vacinação que está sendo feita na cidade é de H1N1, para as pessoas não confundirem, que não existe uma vacina para o coronavírus, não existe tratamento ainda, né? Por isso a nossa preocupação com cuidado, Ana. Isso. Ricardo?
Isso, e então a gente vacina para essas outras formas de gripe, né? A gente protegendo as pessoas contra essas outras formas de gripe, elas estão, né, com uma saúde em melhor condição de, em havendo um contato com o coronavírus e a infecção pelo coronavírus, né, os agravos, os danos à sua saúde serem menores. Importante a população saber, Ana, assim, tá muito difícil fazer a campanha de vacinação esse ano de novo, né? O que está acontecendo? As vacinas, elas são fornecidas pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios, né? E essas vacinas têm vindo em número muito pequeno e muito espaçado, né? Então, para vocês terem uma ideia, o último lote de vacinas que nós recebemos aqui em São Leopoldo foi na segunda-feira da semana passada, né? Já se vão aí 8 dias que nós não recebemos vacinas, né? Então, nós vacinamos primeiro trabalhadores da saúde e a população acima de 60 anos de idade, né? Incluímos também, por iniciativa nossa, os trabalhadores da segurança pública, porque eles estão na linha de frente, permanentemente na rua trabalhando, e a partir desta semana, além de trabalhadores da saúde, idosos e segurança pública, a gente passa a incluir outras populações, né, outros grupos que estão no calendário determinado pelo Ministério da Saúde, como caminhoneiros, trabalhadores do setor de transporte, né, transporte de aplicativos, ônibus, né, vans e assim por diante. Então, esse calendário ele segue. Nós temos uma previsão de receber um novo quantitativo de vacinas, novas doses a partir da quinta-feira dessa semana, e a orientação é que a população fique atenta, né, aos meios. Oi, Pedro. Eu acho que ele concluiria dizendo que a população fique atenta, porque o site da prefeitura tem divulgado diariamente quando chegam novas vacinas, os pontos de vacinação. O município adotou 8 pontos, né? Sim. Que são as entidades dos bairros, e provavelmente assim que chegar mais doses, então estarão sendo feitas todas as informações para a nossa comunidade. Acho que já tem que reforçar os pontos, né, Ana? Quais são os pontos de vacinação? Sim. Queres falar, Ricardo, sobre os pontos? Lá na página da prefeitura tem os 8 pontos que a comunidade pode procurar, né? Isso, nós não, para as pessoas entenderem, algumas nos questionaram por que a gente estava fazendo a vacinação para gripe, principalmente nessa fase para idosos, né, Ana, fora das unidades de saúde. Nós decidimos fazer fora justamente porque as unidades de saúde são procuradas por aquelas pessoas sintomáticas respiratórias e casos suspeitos de coronavírus. Como os idosos são o público mais afetado pelo coronavírus, então nós decidimos fazer em 8 pontos fora. Vocês encontram isso no site da prefeitura, no Facebook, né, e circulando nos grupos de WhatsApp, os 8 locais, além do drive-thru que nós montamos ali junto ao ginásio municipal. Nós vamos manter esses mesmos pontos, Ana, ao longo da campanha de vacinação, agora para os novos grupos, eles só alterados no momento da vacinação de crianças, porque aí a vacinação de crianças, ela não é feita no braço, né, como é feito com adultos, mas precisa ser feito na perna, e aí nós não temos condição de fazer essa vacina para gripe em crianças em ambiente aberto ou até mesmo dentro do carro, que para adultos isso funciona bem, mas aí no tempo certo nós vamos estar informando a população a respeito. Tá, ok. Muito obrigada, então. Então a gente já vai encerrando a nossa live, mas antes eu gostaria de ler alguns comentários aqui dos nossos ouvintes. A Rosana, né, falando que existe muita preocupação com relação aos meses de abril e maio, por conta do aumento do frio, né? E essa relação com o isolamento social no período, então, exige mais ainda de nós. Sim. O César Pereira dando parabéns para a Lilian, sua posição mostra responsabilidade com que a Prefeitura de São Leopoldo está lidando com a crise e a pandemia. A Patrícia perguntando
Se a Lilian poderia ainda rapidamente abordar por que o Centenário é considerado pelo Estado, não é considerado pelo Estado como uma referência para o coronavírus. O Douglas Garcia, né, por que outros municípios recebem um aporte maior no combate ao Covid-19. O Adriano, lembrando da emenda do deputado Marcon, né, que veio também para ajudar o Hospital Centenário. Vários deputados auxiliaram nesse momento. O Daniel dizendo que o Bolsonaro mente, porque ele anuncia respiradores, testes e EPIs, mas ele não entrega. Janaína Fernandes parabenizando, né, a nossa rede de voluntários e costureiras. A Bia dizendo que o governo Vanazzi está atuando de forma exemplar. Então, a grande maioria parabenizando vocês pelo preparo, pelas medidas que adotaram. A Tabita, que é a nossa jornalista, ela está lembrando que nós temos um número do gabinete, o qual vocês podem anotar e mandar um WhatsApp para a gente, dando um oi, que nós estamos respondendo todo tipo de dúvidas também pelo WhatsApp. O número é 98939-9544. Está ali nos comentários, tanto do Instagram como do Facebook. A Michele escreveu uma mensagem muito bacana. Michele Gadens de Oliveira. Espetacular o que Lilian e Charão vem desempenhando na saúde de São Leopoldo. A Band, RBS, SBT e o Hospital Sírio-Libanês já falaram o quanto o Hospital Centenário vem sendo preparado para atender a população em meio a essa pandemia do Covid-19, sem se descuidar dos outros setores e assim podendo amparar a população. O Evandro Santos também parabenizando a todos os envolvidos pelos esclarecimentos que a comunidade está recebendo. A professora Maria Isabel também parabenizando. A Tirza Rangel parabenizando. Enfim, o Daniel dizendo que a live está sendo muito esclarecedora, né? E aqui uma moça perguntou se a vacina volta na quarta-feira, como diz no Vale dos Sinos. Então, eu acho que não confere, né? Só quando as vacinas chegarem, aí o município vai informar o retorno da vacinação. Bom, gente, eu sei que vocês estão na linha de frente dessa luta toda, eu também não quero tomar todo o tempo, mas dizer que a nossa live está tendo uma grande audiência, são muitas pessoas assistindo, mais de 200 pessoas acompanhando, muitos comentários no Facebook e no Instagram. E eu quero agradecer muito, muito mesmo, a Ana Ramos perguntando quando teremos uma nova live. A próxima live será na quinta-feira, às 15 horas também, e nós vamos falar sobre a criação de redes de solidariedade, porque muitos movimentos estão acontecendo na cidade, envolvendo ONGs, a Unicinos, e também, além do papel do poder público, a solidariedade agora aumenta, e ela cumpre um papel extraordinário no sentido do acesso ao alimento, das dificuldades que muitas pessoas estão enfrentando, né, em razão do não trabalho e da baixa na questão das rendas. Então, quinta-feira, vocês fiquem ligados que a gente vai falar sobre redes de solidariedade. Bom, gente, eu quero encerrar, então, a nossa live, e um apoiador nosso hoje nos alcançou um livro, né, que fala Cada Dia é uma Nova Chance. Então, para encerrar, eu queria ver se a Lilian e o Charão querem fazer uma despedida, fechar algum tema, e depois eu vou fazer uma leitura aqui de um texto que eu acho que cabe bem para os dias de hoje. Está com a palavra aí o Ricardo, eu acho aproveitar o Ricardo, que ele às vezes não consegue. Ricardo, a tua despedida aí. Ó. Ai, meu Deus. Lilian, contigo então. Oi. Eu acho que só para me responder, eu vi que o pessoal perguntou ali por que o Centenário não é referência para o Covid, né? Na verdade, isso é uma decisão do Estado, quais são os municípios de referência. Então, os primeiros hospitais ficaram HU de Canoas, Conceição, Clínicas e a Fundação de Novo Hamburgo. Esses hospitais receberam um recurso, um aporte para comprar respirador e equipamento, tá? Qual foi os critérios do Estado, eu não sei te dizer, mas esses são as referências atuais. A gente resolveu se organizar para uma questão de segurança e preocupação com a população mesmo, para garantir esse cuidado à nossa população.
Recursos, a princípio, que a gente recebeu de novo foi uns 500 mil, a primeira parcela recebemos agora em abril. Não sei se o pessoal lembra toda a discussão, todos os movimentos que deputados, os vereadores da cidade, o prefeito fez em prol do hospital, brigou muito em busca de mais recursos aqui para o Centenário. Então, agora no mês de abril, dia 10, entrou a primeira parcela dos 500 mil, tão lutada, né, em função lá do presídio. E os deputados, sim, Ana, a gente recebeu aí um valor importante de deputados na última semana e todos os valores vão ser destinados a respiradores portáteis, tá? Para paciente, para transporte, caso precisar ficar no corredor. É importante que as pessoas saibam que esse dinheiro está sendo destinado para respirador. E apenas uma emenda de um deputado, que eu não lembro, o Paulo Pimenta. Do Paulo Pimenta vai ser para EPI. Os outros deputados todos serão respiradores, tá? Que bom. Meu recado, Ana, na verdade, acho que o recado que todos os técnicos vêm tendo nos últimos dias, né? Para que eu possa até entender a preocupação das pessoas, dessa ansiedade de querer voltar ao trabalho, querer abrir o comércio ou voltar à vida normal. Mas se a gente realmente abrir as portas e voltar ao normal, em pouco tempo a gente vai ter que voltar, retroceder nesses cuidados. Então, por favor, que a população tenha ciência da gravidade dessa transmissão, da gravidade da doença. Nós que estamos dentro do hospital, a gente sabe o que isso significa. Por isso, a imensa comemoração hoje com a alta do paciente antenor, porque isso significa muito para a gente que está aqui vendo entrar esse povo doente, vendo como evolui essa doença muito rápido, tá? E o quanto isso deixa todo mundo mexido, porque a gente teve que aprender a trabalhar com uma doença nova muito rápido, né? Então, eu queria pedir para a população se conscientizar, mantenha os cuidados em casa, o lavar a mão, usar o álcool gel, o distanciamento social. E, por favor, se puderem, fiquem em casa. Isso está fazendo diferença nos números na nossa cidade. É só esses cuidados que estão nos apresentando esses números. Obrigada, Aline. Muito obrigada por esse oportunidade. Obrigada. Secretário, um minutinho para a sua despedida e as considerações finais para a gente ir encerrando. Estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Não, eu quero reforçar o que a Lilian comentou antes, assim, eu espero que a população compreenda que o momento que nós vivemos, né, Ana, é um momento atípico, é algo pelo qual ninguém esperava, eu não acredito que ninguém imaginasse que ao longo da sua vida iria passar por um momento assim, né? Então, o que nós precisamos é, nesse momento, que todo mundo compreenda que é algo... Primeiro CRS em Porto Alegre. Pegar os dados fácil. Os dados do dia dos pacientes. Vai passar pela rotina. Já te dou Bom, secretário, se ele consegue... Se prepare para isso, nós não vamos conseguir enfrentar esse problema com toda a nossa capacidade. E a participação da população, a colaboração da população nas medidas de prevenção, nas medidas de isolamento, ela é fundamental para que a gente possa proteger a vida de todas as pessoas antes de mais nada, porque isso é o bem mais precioso. Nós vamos ter problemas em decorrência da economia, com certeza nós vamos ter. E para isso a prefeitura tem desenvolvido ações preocupada com os mais fracos e com aqueles que têm os mais necessitados da nossa cidade. Mas a vida vem acima de tudo. Sem vida depois não tem economia. Então que a população entenda também que os resultados que a gente tem obtido, aquilo que pode parecer para alguns um pequeno número de casos na nossa cidade, se deve às medidas adotadas, à manutenção do isolamento. E feito isso, nós vamos ter condição de sair mais fortes e mais preparados para continuar enfrentando os outros desafios que virão ao longo da vida que nós temos pela frente. Então, pedir à população que mantenha o isolamento, siga as regras de higiene, de etiqueta que são orientadas e
preste atenção naquilo que as autoridades sanitárias têm a dizer, né? Procure sempre ver a fonte das informações que está acessando, porque se tem algo que nós não precisamos nesse momento é de politicagem, é de fake news, né? E é de ações que não colaborem para não colaborem com o momento, né? Um momento de grande preocupação e aflição da sociedade. Eu acredito que o secretário chamava a atenção, né, de que as fontes fidedignas, os espaços em que a gente pode compartilhar as notícias verídicas são o site da prefeitura. Nós estamos nos orientando pela Organização Mundial de Saúde, pelos técnicos, pelos cientistas, e isso que está ocorrendo é uma questão mundial, não é só no Brasil. E a gente já sabe as experiências que outros países viveram, então vamos aprender com as experiências de quem já viveu antes de nós. E o grande recado que ficou foi, sim, o cumprimento das medidas de isolamento social. Então, nós queremos, enquanto vereadora, dizer que ficamos muito contentes hoje com a entrega de um documento de apoio às medidas de isolamento, que mais de 40 entidades assinaram, mais de 250 pessoas da cidade. Nós também apoiamos as medidas do prefeito Vanazzi. Entendemos, sim, que esse momento exige rigor, né, mas ele é um chefe de Estado, ele está na linha de frente desse processo, sabe o que está fazendo, então nós temos que apoiá-lo, né, porque realmente é uma medida de muita responsabilidade. Nós somos uma cidade de médio porte, né, temos muitos problemas sociais, muitos problemas de desigualdade social, e com certeza, quanto mais nós trabalharmos na prevenção, melhor serão os danos, né? Porque o nosso sistema local não dará conta da demanda se a gente tiver um grande número de contaminados. Bom, eu quero agradecer a vocês, ao Ricardo, né? Que mesmo com esse problema da técnica, a internet está oscilando bastante. Secretário Ricardo, lhe agradeço a sua presença. Presidenta Lilian, muito obrigada. E eu quero encerrar aqui fazendo a leitura de um texto, de um livro que neste ano de 2020 se dedica a cada dia trazer alguns textos de contribuição de vários autores. E nós encontramos um que eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo agora. O texto foi escrito para o dia 3 de fevereiro, mas cabe tão bem para nós no dia de hoje, e a autora é a Luísa Gonchorowski. Ele diz assim: certa vez havia um reino no qual o velho sábio entregou ao seu rei uma caixa com 2 manuscritos. Segundo ele, um manuscrito servia para ser lido em tempos de fome e guerra, e o outro para tempos de paz e prosperidade. O reino ia muito bem, e quando o rei abriu o primeiro manuscrito, esse dizia: tudo passa. Tempos depois, quando houveram guerras e escassez, o rei abriu o segundo manuscrito, que dizia: tudo passa. A moral dessa história é de que não importam quais sejam as circunstâncias do momento, nada dura para sempre. Tudo passa, até mesmo as dores mais intensas. Então, vamos apenas continuar. Então, acho que esse texto tem tudo a ver, porque a gente sabe que esse momento é difícil, mas ele vai passar, né? Nada é eterno na nossa vida, nem as alegrias se permanecem para sempre, nem mesmo as dores e as tristezas. Então, acredito que nós temos que ter muita calma, paciência, ter fé, alimentar a nossa espiritualidade, cultivar bons pensamentos, manter as regras que estão sendo solicitadas, porque é um método de coletividade hoje, essa grande colaboração que a sociedade pode dar. Vocês são profissionais que nos orgulham muito, e vocês são daqueles que não têm opção de ficar em casa. Então, nós que estamos nas nossas casas, trabalhando de alguma forma, nós queremos agradecer o empenho de vocês, esse período de afastamento com a família, com os filhos, e que cada um lembre disso no dia a dia, quando pode evitar uma saída, quando pode evitar algum movimento na rua, sabendo que existem muitos profissionais que acordam e dormem tarde
estão indo para a linha de frente dessa guerra, que são vocês da área da saúde, outros da área da segurança, o povo da área da assistência, né? Então, mais uma vez, os parabéns a vocês. Muito obrigada pela participação, Lilian. Que Deus te abençoe sempre, né? Pelas tuas medidas, pela tua coragem, né? Tu é uma mulher muito determinada, tu é uma guerreira, uma grande gestora. Está nos orgulhando muito com esse trabalho. Mas merece mesmo. Hoje a gente tem muita sorte. Eu tenho um grupo muito bacana, muito guerreiro também. A equipe do Centenário é uma equipe muito forte. E eu acho que eu estou extraindo tudo que eu posso dela. Eu vejo quando eu estou andando. Hoje foi um dia que eu fui de manhã, cheguei de manhã, participei do comitê de crise e fui andar um pouco pelo hospital, ver como estão as coisas, como é que está organizado. E o pessoal já sai dos postos de enfermagem, já conversa, já pergunta, e já sabe que a gente vai sair demandando e perguntando se as coisas estão dentro do combinado, né? Mas eu também tenho muita sorte, eu tenho um grupo de trabalho bem forte e que tem muito a contribuir. Que bom. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada a todos e todas que acompanharam a nossa live. Como disse aqui a Rosana, né, vai passar. Um grande abraço ao prefeito Vanazzi, um abraço a vocês, a todos os profissionais da saúde. Transmitam essas singelas homenagens que a gente fez hoje aqui, para que possa chegar um grande abraço virtual para cada enfermeira, para cada técnica da enfermagem, para cada médico, para todos os que trabalham nesse momento. Vocês estão lidando com o medo todos os dias, com certeza deve haver um sentimento de medo ao exercer a função, mas ao mesmo tempo a coragem e o compromisso pela vida, isso não tem preço, isso pessoas muito dignas e honradas levam esse compromisso com a vida a sério e vocês são essas pessoas e todas essas equipes, então muito obrigada. Obrigada então aos ouvintes e vamos encerrando a nossa live. Abraço. Beijo, bom trabalho.